Fala pessoal, tudo bem? Antes de tudo, eu queria agradecer muito pelo feedback que vocês deram no vídeo anterior. E como vocês pediram, eu tô aqui para fazer mais uma parte com mais algumas dicas de produtividade no Excel. Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Rubens, sou instrutor da Lead School e eu vim trazer para você mais dicas de produtividade. No vídeo anterior, eu dei para vocês 7 dicas de produtividade, mais uma dica bônus, que eu tenho certeza que você viu até o final. Não viu? Caso não tenha visto o vídeo até o final, eu vou deixar aqui na descrição para que você possa assistir e continuar com as próximas dicas. Bom, pessoal, aqui na tela vocês estão vendo os primeiros comandos que a gente deu na aula passada. Se você não viu o vídeo, clica aqui na descrição que você vai conseguir ver os vídeos e as dicas que foram dadas nas aulas passadas. E aqui eu já deixei uma tabelinha pronta para a gente trabalhar com os comandos de hoje, tá? O primeiro aqui vai ser o Ctrl Seta. O que ele faz? Ele vai pular uma sequência de setas. Por exemplo, eu estou aqui, eu vou dar Ctrl Seta, ele vai para o lado. Se eu der Ctrl Seta de novo, ele vai para a última cela sem ficar passando de coluna por coluna. Então, Ctrl Seta eu volto para cá e Ctrl Seta eu voltei para o primeiro comando. Então, de novo, só para ficar gravado, Ctrl Seta eu pulo uma sequência, Ctrl Seta de novo, eu pulo outra sequência sem ficar passando item a item assim. Beleza? Vamos para o segundo comando. O segundo comando é desfazer. Eu escrevo aqui alguma coisa. Ah, eu não gostei. É muito simples. Você vai apertar Ctrl Z, ele vai desfazer o último comando que você fez. Tá? De novo, então vamos lá. Não gostei do que foi feito, Ctrl Z. Certo? Agora, ir para a primeira célula. O que isso quer dizer? Você está com a sua planilha, você chegou aqui embaixo, e aí para você não ter que ficar voltando e linha por linha, coluna por coluna, você pode estar em qualquer lugar da sua tabela e você dá um Ctrl Home, que ele já vai para a primeira coluna aqui, e aí você pode ver a sua tabela como um todo. Então vai, você está, de novo, você está lá embaixo, tá, cheguei aqui, aí eu quero ver o que está escrito lá na primeira linha. Vamos lá, Ctrl Home, cheguei na primeira linha. Próximo comando, selecionar a linha. Na aula passada, eu usei esses dois comandos aqui, que é adicionar linha e adicionar coluna. Para isso, o que eu pedi para vocês fazerem? Pedi para vocês clicarem na linha e dar um Ctrl+, para criar uma. E, quando era na coluna, selecionava a coluna e dava um Ctrl+, para criar, ou Ctrl- para excluir. Ctrl-, Ctrl-. Se eu não quiser clicar aqui no canto para fazer essa seleção, quando você quiser selecionar uma linha, você vai dar Shift, espaço, ele seleciona a linha inteira. E aí você consegue usar o comando que você desejar. Quando você quiser selecionar uma coluna, você vai dar Ctrl, espaço, ele selecionou a coluna inteira. E aí você consegue fazer a sua alteração. Certo? Agora, vamos lá. Eu estou nessa célula E13, aí nela eu vou copiar esse comando para cá. Ctrl C, Ctrl V, certo? Se eu quiser repetir o último comando que eu dei, eu vou clicar numa coluna e posso dar o Ctrl Y. Ele vai repetir o último comando que eu fiz. Um outro comando que ele também tem a função de refazer, mas é a última funcionalidade que você usou, é o F4. Por exemplo, eu vim aqui nessa linha e eu vou colocar um preenchimento dela de verde. Então, se eu clicar em outra célula e apertar F4, ele vai fazer exatamente o mesmo preenchimento. Certo? Então, o Ctrl Y, ele repete exatamente tudo que você fez. Nesse caso aqui, a gente tinha só selecionado o preenchimento do fundo. Então, se eu der um Ctrl C e Ctrl V aqui, se eu usar o Ctrl Y, ele vai copiar exatamente a mesma funcionalidade. Coisa que se eu fizer com F4, ele não vai fazer. Porém, se eu vier e colocar um preenchimento aqui com F4 e apertar aqui, ó, ele vai preencher tudo certinho, beleza? Então agora vamos usar um comando que a gente aprendeu hoje, que é o Ctrl Z e voltar para onde estávamos. Apagar esses dois aqui. E agora a gente tem aqui um pulando sequência. O que isso é? O Ctrl Shift seta. Eu estou aqui na primeira linha, eu vou dar um Ctrl Shift seta para a direita, ele vai até onde tiver uma célula preenchida, e se eu der um Ctrl Shift seta para baixo, ele vai até a última célula que estiver preenchida.
Então, esse é o comando que a gente vai aprender agora. Então, Ctrl Shift seta para a direita. Se eu tivesse mais colunas para a direita preenchida, ó, o que eu posso fazer como exemplo? Nessa linha, eu tenho um preenchimento que eu fiz naquele Ctrl seta lá para a direita. Ele veio até aqui. Então, vamos ver, se eu der aqui um Ctrl Shift seta para a direita, ele foi até essa. Depois, Ctrl Shift seta para a direita, ele vai até a outra que está preenchida. E se eu der um Ctrl Shift seta para baixo, ele vai selecionar até a última que está preenchida aqui embaixo, certo? E também, uma que é muito boa de se utilizar é o Ctrl asterisco aqui. O que isso faz? Ele vai selecionar toda a tabela. Essa parte aqui, o Excel ele entende como uma tabela inteira, a coluna AB até a linha 17. Então, se eu clicar em qualquer linha e der um Ctrl asterisco, ele vai selecionar toda a minha tabela. Um outro exemplo aqui para vocês verem, ó, selecionei tudo aqui, selecionei uma faixa, coloquei o número 1, e para eu transformar isso aqui em tudo o que está selecionado no número 1, eu vou usar um comando da primeira aula, eu não vou falar, assista a primeira aula para você saber que comando que eu usei, e aí eu vou clicar em qualquer lugar nela aqui e vou dar um Ctrl asterisco, ele entende tudo isso aqui como uma tabela, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês é não se preocupem em tirar print dessa tela, porque eu vou deixar aqui na descrição um link para você fazer download dessa tabela e você ter todos esses comandos aqui para você utilizar, beleza? Bom, essas são as dicas que eu queria dar para vocês hoje, então não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para todas as terças-feiras vocês terem a notificação de que tem mais um vídeo no ar, beleza?